Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho agora sobre Indústria 4.0. A Indústria 4.0 ela surge como a quarta revolução industrial. Ocorreram outras três, primeira, segunda e terceiras revoluções industriais. Mas o que tem de diferente nessa quarta revolução industrial? O que vem a acontecer que já não aconteceu no passado? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Para começar a falar sobre Indústria 4.0, nós temos que olhar o mercado do jeito que ele está, né? Como que ele é concebido hoje, né? Como que acontece hoje no nosso dia a dia. A gente tem que pensar que o nosso mercado, ele é um mercado que ele é desconectado. Até bem pouco tempo atrás ele era desconectado, tá? Ou seja, as informações que tinham então de um lado do mundo demoravam a chegar do outro lado do mundo, tá? E também a gente trabalhava com poucos concorrentes. Com isso, como é que funcionava a organização do sistema de manufatura de bens e consumos? A partir de informações, né, gerenciais, sistemas de projetos, então, concebiam produtos que geravam, então, um portfólio. E esse portfólio, então, era apresentado ao cliente. Que poucas informações ele tinha, então ele escolhia, ele selecionava entre um daqueles produtos qual satisfazia a sua necessidade. E aí, uma vez que ele selecionava, uma vez que ele manifestava interesse de querer ter aquele produto, ele fazia então, emitia-se uma ordem de serviço, uma ordem de produção, através do sistema de gestão da produção, se orquestrava então o meio produtivo para que o produto fosse então produzido e entregue para o cliente. Qual era a meta? A grande meta aqui era que fazer uma alta produção, quanto maior o número de produtos eu fizesse, melhor. Tá? Preferencialmente produtos iguais, porque quanto maior o número de produtos iguais, então menor seria o meu custo. E tendo um menor custo, eu posso diluir então os meus demais custos fixos e ter uma boa oferta para o meu cliente. E a premissa era o quê? O cliente sempre queria o produto e que haveria grandes lotes de produção e que os recursos e insumos estavam sempre disponíveis a qualquer momento. Quais eram os conceitos que se utilizava então nesse modelo de sistemas produtivos? Então, começou-se pela mecanização, onde a gente partia então não só de um artesão que fazia algo em função do seu talento e da sua capacidade, inclusive capacidade física, mas agora uma máquina poderia reproduzir esse talento. E uma vez que essa máquina consiga fazer esse grau de reprodução, aí eu conseguia então ofertar esse mesmo produto para mais pessoas diferentes. A isso chamamos então de primeira revolução industrial, que foi a introdução das máquinas. Depois, nós necessitamos então de sistemas produtivos, que foi a produção em massa. Eu preciso de muitos produtos. E essa quantidade grande de produtos, então, faz com que eu tenha que ter conceitos de produção que organizem o meu sistema de produção para que eu possa, então, ofertar uma grande quantidade de produtos para uma grande quantidade de pessoas no meu sistema fabril. E só que essa grande quantidade de produtos da produção em massa, que foi da segunda revolução industrial, ela começa a cometer um problema, que é o fato de que os produtos não saem iguais, tá? E aí, uma vez que os produtos não saíam iguais, eles não eram produzidos da mesma forma, com o mesmo padrão de qualidade, então nós passamos a ter então uma falta de repetibilidade. O produto que era feito na segunda-feira pela manhã era diferente da quarta-feira à tarde, e isso em função de várias variáveis de processo, inclusive da própria mão de obra. Então, com isso, os sistemas automatizados, eles vêm dar conta disso, tá? Através dos braços robóticos, através dos controladores lógicos programáveis, que são as grandes ferramentas que impulsionaram, então, essa terceira revolução industrial, que foi, então, a automatização dos processos. Então, foram grandes invenções, né? E essas invenções deram conta de promover uma necessidade que se apresentava, então, para aquele mercado. Porém, o mercado muda. E muda em face a esse consumidor. Porque esse consumidor, ele passa a ter algumas coisas que o auxiliam na sua tomada de decisão para querer um produto. Ele passa a ter um mundo mais conectado. As informações chegam muito mais rápido. O que hoje é produzido na Europa, hoje mesmo a gente já fica sabendo aqui na América. Ok? Passa a se ter, então, vários concorrentes, porque uma grande marca deixa de ser a primeira premissa, né? Mas assim, a funcionalidade do produto. E aí esses grandes concorrentes, se de um lado o consumidor ele passa a ter agora a querer funcionalidades
e não mais o produto, tão somente o produto final, porque ele tem esse mundo de ferramentas digitais que o auxiliam a essa tomada de decisão. Do outro lado, nós temos então as empresas, que grandes empresas com mercados consolidados passam a concorrer com pequenas empresas, e em certos momentos até em igualdade de condições. E por que isso? Porque o consumidor está agora interessado na funcionalidade e não mais na marca do produto, e ele quer pagar por isso. E se ele quer pagar por isso, isso passa a ser um nicho de mercado, tá? Então passa a se ter muitos concorrentes. Só que isso já havia sido previsto, né? Esse aqui é um artigo de James Smith, lá em 2005 ele já prevê que a fábrica do futuro teria que ter essas capacidades de interação, cooperação entre empresas, hardware heterogêneo, agilidade, tolerância, diversidade, produtos customizados e principalmente lotes pequenos de produção. Isso já estava sendo previsto já há algum tempo, muito mesmo antes de se falar em indústria 4.0. Porque agora é esse cenário que se apresenta. Nós temos agora um consumidor que ele vive num mundo conectado, as informações elas chegam muito rápidas, né? Não existem mais fronteiras para a comunicação. Nós temos agora um consumidor que ele quer funcionalidades e não mais o bem final, tá? Não mais o produto. E do outro lado nós temos então agora um fornecedor, alguém que vai produzir o bem de consumo, tá? Que ele sabe que ele tem muitos concorrentes, que muitos concorrentes desses nem físicos são concorrentes, plataformas digitais, e ele tem que concorrer com esse mercado, e que agora não cabe mais ele ofertar o produto, mas sim reconhecer as necessidades do cliente. Afinal, cliente, qual é a tua necessidade? E vamos verificar se dentro do nosso portfólio a gente tem algo para te oferecer, ou se eu posso mudar o meu portfólio para poder atender a tua necessidade. Para que isso aconteça, é necessário que toda a planta esteja conectada. Não só os meios produtivos, mas também todo o sistema logístico, administração, financeiro, suprimentos. É esse grau de conexão, é esse grau de interatividade que traz então as premissas então da indústria 4.0. Ok? E nós passamos então a ter uma meta. E qual vai ser essa meta? Produtos diferentes. Quanto mais diversificado o teu produto, melhor maior a assertividade ao consumidor. E custo baixo. Quanto menor o custo de produção, melhor vai ser para ti poder vender. E as novas premissas passam a ser o quê? O cliente quer funcionalidade e o cliente quer lotes pequenos de produção. E qual o conceito que nós vamos utilizar? O conceito então de interação. Então, aqui nós não temos uma grande descoberta, aqui nós temos são ferramentas digitais que agora passam a fazer parte do nosso dia a dia. E aqui estão algumas das ferramentas digitais, como a internet das coisas, onde eu posso então conectar vários equipamentos um ao outro e fazer interagir entre si. Computação em nuvens, onde eu posso trocar informações através de nuvem, não mais dentro de processadores, dentro de máquinas que são móveis. Big Data para poder fazer análise de dados, RFID para ter a rastreabilidade do produto em cada instante, Machine to Machine para fazer a comunicação entre máquina a máquina, porque se o operador vai interagir com todos esses processos e vai interagir com a máquina, as máquinas também vão interagir entre si. Elas também vão conversar entre si. Para isso eu preciso de tecnologias, né? Virtualização, para que, já que eu preciso saber a funcionalidade, não basta eu saber a funcionalidade e sair produzindo. Eu tenho que verificar se realmente é essa a funcionalidade que o consumidor queria. Então, virtualizar faz com que o tempo de projeto e o custo de projeto fique muito mais otimizado. Então, são ferramentas digitais que agora alavancam essa indústria que até então já estava automatizada, concebendo então um grande grau de inovação ao processo produtivo. Tá? Algumas iniciativas então já existem, né? No caso, a Alemanha, que foi a fundadora desse termo, né, que cunhou esse termo chamado Indústria 4.0, tá? Portugal, a China, tá? A França e os Estados Unidos, então eles chamam de Smart Factory. Aqui no Brasil nós chamamos então de manufatura avançada. Aqui nós temos então as 3 revoluções industriais e nós paramos então aqui nessa 4ª revolução industrial, tá? Para que a gente possa então produzir então sistemas produtivos que atendam a esse grau de interação. Agora, como que isso ocorre? Como que essas premissas da indústria 4.0 são atendidas? Como que essas ferramentas então se encaixam dentro desse processo? É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos que eu vou então aqui estar postando para vocês.
um bom estudo a todos, né? E sorte então nessa busca, nessa pesquisa, porque eu acho que o mais importante é aprender, estar aprendendo todo dia. Conhecer uma tecnologia hoje talvez não seja tanto o diferencial. O diferencial é como conhecer uma tecnologia, como aprender uma tecnologia. Porque se tu aprende uma tecnologia e tu sabe como aprender, tu consegue aprender todas as outras. Então, sorte para vocês e nos vemos então no próximo vídeo.